Olá, jovens padawans! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E hoje eu trouxe um vídeo um pouco nostálgico, né, para as pessoas de mais idade, assim, que nem eu, que é um vídeo falando dos meus 10 jogos favoritos de Super Nintendo. Confesso que foi bem difícil juntar apenas 10, porque outros que eu gostava também ficaram de fora da lista. Mas, né, tinha que selecionar 10 ali, foram esses 10 que vocês vão ver agora. Então, chega de falação e vamos logo ver essa lista dos meus 10 jogos de Super Nintendo que marcaram a minha infância. E antes de qualquer coisa, para os amantes de RPG, o canal Pato Amarelo tem uma parceria com o Mercado RPG, onde, utilizando o cupom Pato Amarelo MRPG, a gente consegue descontos em miniaturas, grids, tintas, pincéis, cenários e muito mais. Então, para quem é fã de RPG e quer ganhar um belo desconto, acessa mercadorpg.com.br e utiliza o cupom do nosso canal. Eu vou começar com um que pouquíssima gente gosta, sério. Eu acho que eu nunca achei alguém que gostasse dessa versão do jogo que nem eu gostava, que é SimCity. Muita gente, né, a geração mais nova conhece SimCity, o SimCity 2000, o SimCity 4, que foi um clássico dos computadores, mas o SimCity começou bem lá atrás, no Super Nintendo, e eu jogava muito. Eu não tinha o cartucho do jogo, mas como era um jogo assim, ó, que ninguém alugava, toda sexta-feira eu tava lá na locadora e conseguia alugar porque o cartucho estava sempre lá na estante. Esse jogo foi evoluindo, né, até chegar nesse último que a gente teve lá em 2010, 2011. Eu sei que eu fiquei ansioso pro jogo e acabou decepcionando muita gente porque não era tudo aquilo, as pessoas pararam de jogar, parou de sair update. Mas aquele clássico eu gostava. Em nona posição vem ele, um jogo de luta, apesar de eu não ser um bom jogador de luta, né, nos jogos, mas é o Ultimate Mortal Kombat 3. Esse jogo é muito nostálgico para mim, porque eu tenho assim, ó, uma vívida lembrança de jogar com meu primo Fernando, lá na casa dele, ele tinha o cartucho, e a gente folheava as revistas de jogos. Sim, crianças, antigamente não tinha Google. Antigamente a gente tinha que comprar revista na banca para saber os cheats, para saber as manhas dos jogos. A gente, né, ficava folheando ali a revista para descobrir qual era a combinação certa para usar ali naquela tela de seleção dos personagens. Não era a tela de seleção, era a tela que antecedia o combate. E aí tinha 3 quadradinhos e a gente tinha que acertar aquela sequência certa, né, para dar ou Fatality, ou Babality, ou Friendship. Em oitava posição tá um jogo de corrida futurístico que eu acho que muita gente conhece, que é o F-Zero. F-Zero foi, assim, ó, eu tinha o cartucho e era um jogo que eu tava toda hora jogando. Era ruim? Eu era ruim, óbvio. Não passava, acho que na terceira, se eu não me engano. Não me lembro. Mas eu sei que as músicas do jogo me marcaram muito e eu gosto delas até hoje. Inclusive, em celulares antigos foram até toques do meu celular. A minha preferida do F-Zero é a Big Blue. A Big Blue era a melhor música pra mim daquele jogo. Eu não posso botar aqui, né, porque pode dar violação de direito autoral, mas era excelente. A fase, nem tanto, né? A fase tinha aquele monte de porcaria daquelas areias, e aí a gente derrapava ou ficava mais lento. Era um inferno, mas a música valia a pena. Eu jogava só por causa da música. Em sétima posição tem um jogo assim, ó, que fez muito sucesso devido ao filme, né? Que é o Máscara. Era um jogo muito desafiador, porque era bem mais difícil do que os outros jogos, pelo menos ao meu ponto de vista, mas era muito fiel ao filme. Porque tinha ali o relógio saltitante, tinha a marreta, tinha aquela buzina, né, que ele apertava, assim, uma mini buzina, apertava, dava aquele sonsaço ensurdecedor, ele girando, a senhora proprietária do apartamento lá com a espingarda, com a máscara de creme na cara. Era muito bom o jogo, era muito bom. Eu não me lembro de ter encerrado ele,
de tão difícil que era na época. Até porque, né, naquela época não era todo cartucho que tinha como salvar. Tem esse detalhe também, né? Não tinha um memory stick, né, um coisa ali para salvar, que nem no PlayStation, essas coisas assim. Crianças, a gente passava trabalho. Mas a gente se divertia muito. E até hoje, quando eu tento jogar o jogo, assim, ó, eu fico ali naquela primeira fase e confesso que ainda é meio difícil. Pode ser que eu seja ruim? Pode ser que eu seja ruim, né? Eu sou um jogador casual, eu não sou hardcore. É mesmo, é? Em sexta posição vem ele, o ídolo dos metaleiros, né? O ídolo dos headbangers, que é Rock'n'Roll Racing. Eu acho que não tem um roqueiro que não goste desse jogo, nem que seja só pelas músicas. Porque, né, tem gente... Oi, Potter. Nossa, é assim, ó, então... Rock'n'Roll Race pra mim é um Gostava das músicas? Sim. Gostava do jogo? Não, era horrível fazer a volta. Que não gosta do jogo por causa da visão, né, da câmera ali, que cada curva que tu faz ela muda para um lado. Eu nunca tive problema com isso. Achava o jogo excelente. Não tinha o cartucho também, né? Naquela época os cartuchos eram caros. Mesmo nos camelôs, pra época, era caro. Então a gente tinha, eu pelo menos tinha uma meia dúzia ali e olhe lá. Mas a gente tinha locadora, né? Então ajudava bastante. E além do jogo, né? Eu gostava muito do jogo, gostava do hovercraft. Pegar o hovercraft naquele jogo era muito bom. Ou então o tanque com as lagartas. O tanque com as lagartas e o hovercraft era o ápice do jogo. Tirando, é claro, a trilha sonora. A trilha sonora do Rock'n'Roll Racing, quem não conhece, vale a pena ver só por causa da trilha sonora. Em quinto colocado vem uma franquia que tinha várias versões no Nintendo, que era Super Bomberman. O meu favorito era o número 4. Eu acho que foi até o 5 Super Bomberman no Super Nintendo. O número 4 era o que tinha as montarias diferentes para os jogadores. O que dava um up, né, na batalha, porque cada montaria tinha uma habilidade especial. As minhas favoritas eram o Triceratops, que deixava as bombas com os espinhos que atravessavam, né, as paredes, então às vezes pegava alguém lá na casa do Cafundó do Judas, e o Peixe, né, que parecia até um Pokémon, parecia até um Lanturn, que ele subia ele andava por cima dos blocos, então facilitava bastante a jogabilidade para chegar no inimigo. E Bomberman é uma franquia assim que eu gosto até hoje, né? Saiu pro Switch, eu tenho pro Switch, eu jogo porque é muito bom. É um dos melhores jogos para chamar os amigos e perder as amizades, né? Porque sempre tem um que ganha mais e aí acaba os outros ficando de cara, começa xingamento, acontece, mas é divertido. Em quarta posição vem aquele que eu acho que é o pioneiro dos jogos de corrida dos consoles, que é Mario Kart, né? Super Mario Kart. Claro, sem contar o Enduro lá no Atari, né? Mas o Super Mario Kart, eu acho que não tem um fã da Nintendo que não goste do Mario Kart. Mario Kart é um clássico dos clássicos dos clássicos de jogos de corrida. Tanto até esses tempos saiu o Crash Team Racing. Eu achei ridículo, porque é uma imitação do Mario Kart, só que pior. Não dá. Mario Kart não tem igual. Não tem como fazer outro igual. Mario Kart é muito bom. E o Super Mario Kart do Super Nintendo, eu gostava mais, era das batalhas, né? Porque a gente jogava em dupla. Então as batalhas eram muito mais divertidas para mim do que a corrida propriamente dita. Em terceiro colocado vem, aqui tá a minha camiseta para mostrar isso, o jogo do Rei Leão. Óbvio, né? Rei Leão foi o melhor desenho que eu assisti na minha vida, desde criança. Eu sou fã até hoje, gosto de assistir até hoje. E, obviamente, que o jogo seria um dos meus favoritos. Estaria no top 3. O jogo do Rei Leão eu tinha o cartucho, só que para variar não salvava. Então, se eu quisesse encerrar o jogo, que eu já encerrei algumas vezes quando eu era pequeno, tinha que jogar do início ao fim de uma sentada só. Mas o jogo não era tão grande, então era tranquilo de encerrar assim no mesmo dia. E era bem fiel ao filme, né, ao desenho. Pelo menos ao meu ver, eu achava bem fiel, assim. Passava por todas as partes do filme. A parte da debandada era um terror. Eu acho que era a pior fase que tinha, que era
totalmente ao contrário, né? Porque o jogo era todo 2D e aquela fase da debandada era contra a câmera. Era um saco. Eu me perdia muito naquela fase. Morria muito naquela fase. Mas era um dos meus top 3 jogos favoritos. Em segundo lugar, eu acho que também não é todo mundo que conheça esse jogo, mas é um jogo assim, muito nostálgico para mim e muito importante para mim, que eu gostava bastante, que é Side Pocket. Nada mais é do que um emulador, né, um simulador de jogo de sinuca. E eu gostava muito desse jogo porque eu jogava com meu pai e com meus primos. A gente se reunia na frente da TV, eu me lembro nitidamente, meu primo Ricardo, o meu pai, a gente fazia campeonato ali. A gente era bom? Óbvio que não, a gente não passava da terceira fase, se eu não me engano. Porque a gente não sabia muito as regras da sinuca e a gente se perdia. Porque na terceira fase tu tinha que atingir uma pontuação altíssima para passar para a quarta. E era um horror de conseguir fazer aquelas jogadas nas sequências e conseguir acumular muito ponto para passar de fase. Sem falar os desafios, que eram umas outras mini fases que tinham copos de vidro, né, em cima da mesa da sinuca, e tu tinha que acertar determinada caçapa sem quebrar um dos copos. Era quase impossível. E naquela época, mais uma vez, não tinha Google nem o YouTube pra gente ver como é que passava. Então, era mais difícil ainda. Mas era um baita jogo. E óbvio, né, o meu jogo número 1, e que eu acho que é o número 1 de muita gente, eu jogo até hoje, aquele emuladorzinho que eu postei aqui, não o Super Game Box, mas o outro emulador que tem vários videogames, tá aqui no card inclusive, é o Super Mario World, que eu acho que é o favorito de muita gente da minha idade. Encerrei esses tempos naquele emuladorzinho, eu encerrei de novo o jogo. E, como eu já falei antes, né, não tinha pilha no meu cartucho. Eu lembro uma vez de levar o videogame para casa de um amigo meu, num final de semana, a gente começar a jogar no sábado, revezando, e ir até domingo, sei lá, de manhã, de tarde, para encerrar o jogo. Então, de noite, quando a gente foi dormir, deixamos o videogame ligado, né, com aquele medo de faltar luz de noite e acabar com o nosso progresso, para continuar e terminar o jogo no domingo. Super Mario World, eu acho que foi, assim, o ícone da geração do Super Nintendo foi esse jogo. As pessoas que tinham Super Nintendo obrigatoriamente tinham que ter o jogo, até porque muito Super Nintendo vinha com o jogo, né? O que facilitou muito a disseminação dele. Mas eu acho que é um jogo assim, atemporal. Eu acho que Super Mario World é um jogo que até as crianças de hoje em dia vão gostar ou gostam de jogar. Não é só a gente da minha idade, não. Eu acho que vale a pena toda a faixa etária jogar, porque é muito bom. Super Mario World é muito bom. Inclusive, até estava pensando em fazer uns gameplay aqui no canal. Então, se vocês quiserem uns gameplay de Super Mario World, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uns gameplayzinho clássico, né? Uns gameplay nostálgico. E eu queria agora fazer umas menções honrosas de alguns jogos que também marcaram a minha infância, só que não entraram no top 10, porque não eram os 10 mais favoritos, assim, da minha lista, né? Top Gear, assim, é um outro jogo de corrida sensacional do Super Nintendo. O jogo do Pateta, que era o Pateta e o Max, Goof Troop, também era incrível aquele jogo. Aladdin também era extremamente fiel ao desenho e era muito desafiador. Super Mario All Stars, né, que reúne vários jogos do Nintendinho. Outro jogo que eu gostava muito de Super Nintendo era o Shoplifter 3, que era um jogo de helicóptero que tu tinha que ir resgatando as pessoas em um ambiente de guerra e derrotar outros inimigos, outros veículos também. Outro também que eu adorava era do Papaléguas, que tu era o Papaléguas e tinha que escapar do coiote. Era muito divertido porque o coiote aparecia naquelas geringonças que ele tinha, naquelas engenhocas, para tentar acabar contigo, que era o Papaléguas, né? Então era muito divertido. E outros dois do Mickey que eu gostava muito, era o Adventure Quest, se eu não me engano, que era um que ele tinha várias roupas, acho que era número 3. Tinha 3 versões e eu jogava a terceira. Não joguei as outras 2. Que ele andava por uma terra lá mágica e o bafo aquele, né, era o inimigo em várias formas.
E o outro do Mickey que eu adorava, que era um joguinho tri rápido, mas era o do Mickey com o do pé de feijão. Não me lembro o nome dele, tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Mas era muito legal aquele jogo porque era de puzzles, né? Era de enigmas, de quebra-cabeças, de tudo. Fazer algumas sequências lógicas e eu adorava aquilo. E era isso. Esse foi o nosso vídeo, né? Falando um pouco dos 10 jogos de Super Nintendo que marcaram a minha infância. E alguns outros, que eu fiz umas menções honrosas ali. E aí, vocês concordam com essa minha lista? Vocês colocariam outro jogo aí na lista? Tirariam algum? Deixa aí nos comentários, vamos debater um pouquinho. Vamos ver qual é a opinião de vocês a respeito desse meu vídeo nostálgico. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo como sempre e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!